O Bom Dia Comunidade hoje está no gabinete do deputado federal Luiz Carlos Raul. Vamos bater um papo sobre reforma tributária, sobre reforma trabalhista, sobre previdência, uma visão macro do país. Eu tenho aqui vários livros, olha. Luiz Carlos Raul, uma história no parlamento, de economia. Eu tenho aqui também a Cartilha do Trabalhador, a história da família dele, o sonho de Salomão, do pai dele. Então, confere aí a entrevista com o parlamentar Luiz Carlos Raul. E eu estou aqui com o Luiz Carlos Raul. O Luiz Carlos Raul, todos nós aqui do norte do Paraná conhecemos, e o país conhece como um ferrenho e assíduo parlamentar da área fiscal. E pede passagem agora no Brasil algo muito importante, a reforma tributária. Reforma tributária é uma palavra, às vezes, que as pessoas falam, o que é reforma tributária? É o que precisa passar no Congresso para que a sua e a minha vida melhore. Então, satisfação em recebê-lo. Prazer é meu. Muito obrigado por falar com o Bom Dia Comunidade. É um programa que procura ter a sua relevância e trazer o que às vezes parece um pouco complicado, deixar mais simples para as pessoas. Exatamente. Então eu vim aqui conversar com o senhor para que o senhor possa, nesses minutos aí, falar da sua ideia, o que o senhor tem preparado para o país. Eu conversei há dias atrás com o Peronde, teu colega. Conversamos com o Nascido também, né? Um parlamentar maravilhoso, exemplar. E ele também vai nessa linha fiscal, nessa linha... Exatamente. Então eu queria que o senhor tivesse aí a liberdade de falar com os nossos... Bom, Douglas e amigos que acompanham o Bom Dia Comunidade. Por que o Brasil não cresce, não prospera, não distribui riqueza, né? Não chegou ao primeiro mundo ou ao segundo mundo, como os países europeus, Canadá, Estados Unidos, Sudeste Asiático, Coreia e todos aqueles países que cresceram muito? Analisando, eu como economista e homem público de muitos anos, tem uma linha de estudo, de pensamento, que muita gente concorda, que metade do problema do Brasil não crescer e prosperar, como os países que cresceram, como a China, que cresce continuadamente, né, é por conta do sistema tributário brasileiro. Muito entrave. Burocratizado, complexo, anárquico, caótico, verdadeiro manicômio tributário do ponto de vista jurídico, e do ponto de vista funcional ele é disfuncional, ele é um Frankenstein. Assim como nos filmes o Frankenstein ele é disfuncional, mas ele anda, e muito forte. Sim. E mata a empresa e mata os empregos, porque ele mata a concorrência. O Brasil, né, tem um excesso de tributos na base do consumo. São 3 bases tributárias universais para você cobrar os impostos e contribuições. A propriedade, né, o patrimônio da pessoa, casa, apartamento, terreno, sítio, né, carro, né, e a transação, né? Você comprou, vendeu, dos imóveis, dos bens seus. A renda, né, e proventos de qualquer natureza, e o consumo. O consumo é tudo que tem, né? Esse microfone, essa roupa, a luz, a água, o telefone, o carro, o que tem no supermercado, né? 100, 200 mil itens, tudo é base de consumo. Então, o Brasil, ao contrário dos países europeus, dos Estados Unidos, Canadá, tributa demais o consumo e de menos a renda e a propriedade. Esse é o drama. Porque o dinheiro tem que vir do mesmo jeito, entendeu? Não que você queira castigar um lado. Quando você castiga o consumo, como está no Brasil hoje, aquelas pessoas, milhões de pessoas que ganham menos, trabalhadores, que ganham até 2 salários mínimos, tem uma tributação direta e indireta de 53,9%. Muito mais agressivo daquele que tem uma renda melhor. E aqueles que ganham acima de 30, 29%. Ora, se a carga tributária média está entre 33 e 35%, é claro que aquela pessoa que é o trabalhador, ganha pouco, paga quase o dobro daquele que ganha mais. Então, esse é um dos pontos da injustiça tributária brasileira. Isso é grave, desumano e anticristão. Segundo problema, a concorrência das empresas. Então, uma empresa, para ir bem, ela tem que ter um produto com um preço bom, com uma tributação razoável, né? E que ela possa competir com outras empresas do Brasil e do fora do mundo. Então, ela não consegue competir no Brasil
Porque toda essa carga tributária do consumo, antes ela passa pela empresa. O empresariado está castrado, então. Então, essa carga que vai em cima do preço, antes de ir para o preço, ela vai para cima da empresa. Perfeito. E a empresa brasileira não consegue, uma indústria brasileira, produzir uma mercadoria, um bem, né, que tenha competitividade com o preço que vem do Paraguai, que vem da China, que vem da Coreia, porque é um excesso de tributação aqui. Por isso temos muito contrabando no Brasil. Sim. Cigarro, 40 e poucos por cento de contrabando. Entra tudo, né? Passa boi, passa boiada. Entra tudo. Então, além disso, a economia informal no Brasil chega a 22% do PIB. É quase uma questão de saúde pública, né? Isso mesmo. Além disso, a burocracia gera custo para cobrar o imposto, para receber. O contencioso, né? Como a legislação é dos 27 estados, 5 mil e poucos municípios, a União, um excesso de tributos, né, que tem no Brasil, isso tudo vai parar na justiça. Tem 2 trilhões de contencioso na justiça. É 1/3 do PIB brasileiro. A minha PIB pergunta brasileiro é de 6 trilhões. Tem justiça para tudo isso? É um caos. Exato. Anos, leva 10, 12 anos uma execução fiscal. Por outro lado, algumas empresas dessas que eu falei, que têm excesso de imposto, ela tem os incentivos fiscais, ela paga menos do que a outra. Ok. Então, você não tem incentivo e eu tenho. Ok. Né? Então, é um desespero. Então, além do monopólio, do oligopólio, do cartel, você tem as empresas com incentivo fiscal. Se você está instalado em Londrina, Douglas, há 50 anos a tua família com uma fábrica de bolacha. Ok. Aí chega uma pessoa de fora, né, vem aqui, ganha o terreno da prefeitura, consegue isenção de impostos municipais, estadual, vai no BNDES, financia subsidiado, monta uma empresa novinha de bolacha que vai quebrar a tua. Esse é o capitalismo que nós não precisamos. Então, a proposta nossa simplifica o sistema tributário, elimina 10 impostos. Torna-se 3. Vou explicar. 10, quais são que vão ser eliminados? O ISS municipal, o ICMS estadual, o IPI federal, PIS, COFINS, PASEP, IOF, CID, salário de educação e contribuição sobre o lucro. Né? E IOF, 10 tributos. Esses 10 tributos vai substituir por 2, que é o Imposto de Valor Agregado, o IVA, modelo europeu, Imposto Seletivo Monofásico, que é um pedacinho do IVA, e o mesmo imposto de renda que tem hoje. E a mesma contribuição previdenciária empregado-empregador que existe hoje, e os 5 impostos patrimoniais que existem hoje. Então, enxuga, elimina 10 impostos, Perfeito. simplifica. Ok. Hoje, para pagar o imposto da empresa, tudo que ela, faturou no mês, ela declara e paga no mês seguinte. Perfeito. Agora não, vai ser online. Quer dizer, isso, além de dar toda essa celeridade ao processo, você diminui também a questão da malandragem, Da burocracia. Você facilita a vida do empresariado e você informa imediatamente a tributação sobre isso. Melhora a concorrência. Né? Perfeito. Tá, eu quero... Porque o drama, o empresário que paga tudo certinho, com o outro que não paga. Ok. Então a gente resolve isso. E o imposto vai ter uma emenda constitucional, que vai ter a estrutura dessa reforma, e as leis complementares. Uma delas é todo imposto que não for pago é apropriação indébita. Isso gera cadeia, como em todo o mundo. Então, são pontos importantes. Tecnologia, não vai ter briga de União, Estado e município pelo bolo. Tanto os municípios quanto os estados e a União serão sócios do IVA, do imposto de renda e do seletivo. Acaba com essa confusão da União fazer imposto, aumentou a gasolina, ele que pega a receita, não dá para ninguém. Então fica um sistema enxuto. A gente acaba com a guerra fiscal, acaba com a renúncia fiscal, diminui a sonegação, diminui o contencioso, né, diminui drasticamente a burocracia, e tudo isso é energia pura. Anima o empresariado. Você acaba com as gorduras trans e o mau colesterol que tem na economia. Ao invés de ser um Frankenstein, né,
e vai ser um atleta que vai facilitar a vida da empresa e ela vai voltar a gerar os empregos. Então essa proposta é dos trabalhadores desempregados e daqueles que poderão perder o emprego. Então eles terão empresas melhores, melhores empregos, melhores salários. E o governo, por sua vez, vai receber, porque hoje ele não está conseguindo receber porque a economia está travada. E fazer o país crescer e prosperar. Esse é o mundo perfeito. Você ouve a fala do deputado e você fala, por que não foi aprovado? Por que nós estamos em 2017 e o país está inchado, pesado, estava no CTI, agora está no UTI, parece que talvez desça para a enfermaria. Mas o que nós queremos é um país pujante, conforme diz o deputado Raul, um atleta. É perfeito a fala do senhor e animadora. Mas por que está travado? Por causa dos russos, né? Tem que combinar com eles, né? Tem que combinar com os russos. É um entendimento nacional que tem que ser feito. Esclarecimento. Eu estou correndo o Brasil. O senhor já fez 61 palestras. 61 palestras. Se eu considerar essa aqui, é 62. Então. Exatamente. Entrevista, mais de uma centena. Ok. Com a tua aqui. Perfeito. Então, eu estou conscientizando o Brasil todo, já consegui, graças a Deus, mais da metade do PIB brasileiro, os trabalhadores, os auditores, profissionais liberais, estive na OAB Nacional, né, os auditores de São Paulo, os auditores municipais, os auditores federais, então, e o Congresso, né, lá, e o governo. Que é eles que votam. O governo está dizendo que vai apoiar, mas não entrou ainda no baile, né? O governo não está com medo, não, porque o gato subiu no telhado? Não, ele tem medo da Previdência. Ok. O nosso não tem nada a ver com a Previdência. Pelo contrário, está assim. Nem com a trabalhista, nem com a terceirização, nem com o teto. Aqui, todos os partidos da esquerda, do centro, da direita estão favoráveis. Ah, é? Então, o que eu estou construindo? A unidade nacional na reforma. Aqui não tem ideologia de esquerda, de Tem um direita. pacto federativo. É um pacto nacional, maior que o federativo. Perfeito. É um pacto maior do que o plano real. Então, por que sou eu? Porque eu estou há 30 anos nesse processo. Fui secretário da Fazenda 87 e 90, na Constituinte, do Álvaro Dias, e ali começamos a discutir. Então, há 30 anos, eu sei dos defeitos, do porquê que não foi aprovado. Tudo é briga de partilha. A hora de falar em reforma, vamos tirar dinheiro da União, vamos tirar dinheiro de São Paulo, aí não passa. Se você achar que você vai tirar dinheiro da União, então vai tirar dinheiro de São Paulo, do Rio, aliás, o Rio está falido, não passa. Então, eu criei algumas regras de ouro. Primeiro, não aumentar a carga tributária. Segunda regra, ninguém vai perder, porque nós vamos transformar todos os estados e todos os municípios da União em sócios dos 3 impostos. Em cada um na exata percentual do que ele tem hoje. Isso é um tripé de justiça? Isso é um princípio de justiça e vai fazer o Brasil crescer, porque há 37 anos o Brasil não cresce acima da média mundial. O PIB mundial, ele tem crescido a 3,5% ao ano, médio. O Brasil de 1940 a 80 cresceu acima do PIB mundial. De 1981 até agora, abaixo. Tem ano que cresce mais, a maioria dos anos abaixo. Nos 3 últimos anos, então? Nos últimos 6, para ser um pouco foi justo, um terror, né? 6 anos, o mundo cresceu 20%, a China 55% e o Brasil menos 0,7%. Se você pegar 3, igual você falou, o mundo cresceu 9,9%, a China mais de 20% e o Brasil menos 8%. É grave, por isso que tem 14 milhões de empregados, 62 milhões de pessoas inadimplentes, metade das empresas inadimplentes. Esse o drama. O senhor está no Congresso há tanto tempo e tem uma visão macro de tudo que acontece no país. Entra a eleição, sai a eleição, muda legislador, muda presidente, muda senador, muda deputado. E as coisas não caminham. E o senhor está há 30 anos falando, discutindo, discorrendo sobre isso. Onde está o gargalo? O problema, é claro, é complexo. Para fazer qualquer país crescer, você tem que ter democracia, estabilidade econômica, regras claras, sistema tributário claro. Então, regras claras. Você não tem. No Brasil você não tem. Justiça eficiente, né?
você tem que ter moeda estável, Isso a gente... mais ou menos, né? Democracia nós temos, sistema tributário simples não temos, né? Estradas, portos, aeroportos bons não temos, né? Não dá para escoar nada, tudo... Exatamente. Então, os indicadores não são favoráveis, mas metade de tudo isso que eu falei é o sistema tributário. Regras trabalhistas claras não temos, né? A relação empresário e trabalhador não temos essas regras. Mas essa reforma aprovada... Ajudou muito. Totalmente excelente. Muito, Eu não muito. conheço. Eu também eu não sou especialista na área, mas voltei convicto que vai melhorar para os dois lados, vai ter melhores relações de trabalho. Todo mundo, de uma forma ou de outra, guardadas as devidas proporções, entende o ganho, a liberdade. Eu acho que nós precisamos trabalhar, deputado, para que o país seja mais fácil, perfeito, mais light. Eu ontem no Rio fiz a palestra para todo o setor de transporte marítimo, aéreo, ferroviário, transporte, né, de todos os tipos de transporte. Aí eu terminei a palestra, né, o pessoal falou, nossa senhora, eu tenho filial em Londrina, veio vários. Okay. Vou falar para os meus funcionários, né, que você tem um caminho para o Brasil. Entendeu que interessante? Então, o que você tem que fazer? O modelo que eu estou propondo, e não é meu, é o modelo mundial, europeu. Sim. Eu estou fazendo está copiando, está dando certo. Um Ctrl-C, um Ctrl-V, só que adaptado às características brasileiras. Né? Então, nós estamos negociando, daqui para até dezembro, que queremos aprovar, vai ser exaustivo. Toda semana eu saio aqui, segunda de manhãzinha de Londrina, só chego sexta à noite ou sábado. Okay. Essa semana teria uma agenda extensa. Foi até difícil marcar a entrevista. Exatamente. Porque eu chego, o sábado, a família, todo mundo, eu atendi você, atendi outros, já atendi ali na rua, fui atender lá no hotel. Mas é para recarregar a bateria. Né? Amanhã é dia de família, igreja, né? Para a gente poder começar a semana com o pé direito, né? E que Deus abençoe e ilumine, né? O meu filho mais novo, o Luiz Renato, que você conhece, sim, em dezembro falou, me deu um chacoalhão, pai, para de ficar trabalhando 10, 20, 30 projetos, concentra no que é o mais importante, que é a tua relatoria, foco, falei, você tem razão, foco, força e fé em Deus, né? Deputado, a reforma trabalhista aprovada, reforma tributária engatilhada e a bendita ou maldita reforma da Previdência. Olha, os estudos indicam que nos próximos 30 anos o Brasil vai ter 60 milhões de aposentados. Tá. Então, emendando a pergunta, a Previdência é deficitária ou mal gerida? Não, ela é deficitária. Deficitária. É deficitária porque não tem como ela é o que é. As pessoas são 30 milhões de aposentados, mais os aposentados das prefeituras, do Estado da União, que é gravíssimo. A arrecadação da Previdência, que dentro da estrutura tributária nacional, já chega a 20,7% só para a Previdência. Não estou falando de seguridade, só para a Previdência. Ok. Mas é uma fatia enorme. Enorme, só que está gastando 35%. Onde vai essa diferença de 8%? Não mais, né? De 20 para 35, tem que sair do orçamento geral. Eu entendi 27 para 35. Não, 20,7. 20,7, perfeito. Para 35%. Sai do orçamento geral. Uau. E vai continuar assim. O problema é que se nada for feito, porque o brasileiro está vivendo mais. Sim, isso é bom. Em 1940, a idade média brasileira é de 40 anos. Hoje é de 76, 77 anos. Então o brasileiro está vivendo mais. Então é preciso ter responsabilidade de acertar isso. Né? Eu estou preocupado. Só que uma reforma previdenciária, ela precisa do apoio da nação. Não tem. Não adianta também o senhor, como deputado, abraçar a causa e ser execrado. Eu não... Tanto que eu não tinha nenhuma declaração de voto a favor da reforma. Estou esperando ver
se houver um entendimento, né, que é o que a gente desejaria, mas acabou virando um embate político. Tem um provérbio árabe que diz que a vida tem que ser longa e a morte tem que ser rápida. Ah, sim. Vida longa e morte rápida. É o que eu desejo para mim também. Eu também. No caso da Previdência, tem que ser morte rápida ou o senhor faria essa reforma de forma paulatina? Paulatina. Iria se adaptar? Nós já fizemos no período Fernando Henrique o fator previdenciário. Sim. Foi paulatino. Ninguém... Ali, o erro do Lula e da Dilma é que eles não fizeram a continuidade. E agora tem que fazer uma correção. Eu, pessoalmente, nesse momento, não há nenhuma chance de passar a reforma previdenciária no Congresso Nacional. Então muda o seletor e vamos para a reforma da... Aí sim, na tributária, fazendo a economia crescer, que só assim vai ter dinheiro, se a economia crescer igual a média mundial, imagine, nesses últimos 6 anos, se o Brasil tivesse crescido na média do mundo, ele teria 20% a mais de economia, o PIB não seria de 6 trilhões, seria de 7.200 e teria 400 milhões a mais de receita. Uau. Bilhões. A tua condição e a minha condição seria muito diferente. Deputado, o Brasil é um país de commodities. Também. É um país que vende para o mundo. É. Ok? Nós temos condições fantásticas, nosso turismo pode ser fantástico, a nossa questão de vendas para o mundo pode ser fantástica. O senhor já elencou aqui reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma tributária. Qual que é a sua visão? O senhor está na vida pública desde 1972. O senhor está desde 72 na vida pública. Olhando para frente, qual a sua idade? Desculpa. 66. O senhor está com 66, a média do brasileiro aumentou bastante, eu acredito que o senhor consiga pelo menos mais 66. Mas não me aposentei ainda não estou aposentado. Quando o senhor olha um parlamentar experimentado, quais são os cenários que o senhor vê? Olha, precisamos consertar as estruturas. Sem consertar a estrutura, né, tributária, previdenciária, o tamanho do Estado, o gasto do Estado, a hora de ajuste. Né? Okay. Não que ele tenha que emagrecer. O Estado tem que ser um Estado saudável, né? Tem que ser de regras claras. Mudou a sociedade. Então, o entendimento é outro. É outro. Está melhorando. Okay. Mas ainda muita gente só querendo discutir pela rede social. Mas você tem que participar da reunião da escola do filho, da associação de bairro, né? Você tem que participar também, né, do partido político, sim, da igreja, né? Você tem que participar. Não adianta você ser cidadão cibernético, né? Exatamente. Aí você não tem solidariedade. É muita manifestação. Você tem que ser cidadão que vai na reunião, vai no bairro, vai na... Reunião do condomínio, reunião do condomínio, do bairro. Exatamente. Então, eu acredito no futuro, sim, pelo que nós estamos passando, mas depende muito de não errar a escolha do presidente da República de novo. Conta a história que o senhor conhece. O povo judeu estava passando pelo deserto, estava com sede. E aí Deus falou, olha, toma essa água que está no chão. Aí eles tomaram a água e a água era extremamente amarga, águas de Mara. E o povo reclamou com Deus. E aí Deus falou para Moisés, ó, toca o cajado aí, e a água ficou doce. Era uma água salobra, uma água escura, e eles beberam aquela água que era doce. E beberam muita água. Andaram mais um pouco, e o texto bíblico diz que um pouco mais para frente eles encontraram oásis, água pura e cristalina. Mas como tinham bebido aquela água barrenta, adocicada, não quiseram beber água cristalina. O que eu aprendo com esse texto? Deus queria curar o povo. Você sabe, toda vez que você está com uma dor de estômago, a tua mãe, a tua avó dizia, toma boldo. Então Deus queria curar o povo, porque comia coisas do Egito, poderia morrer no deserto, então Deus deu água amarga. Só que a gente é birrento e pediu água doce. Nós tomamos a água doce e na sequência não pudemos usufruir da coisa boa que estava ali na frente. Com esse pequeno hiato que eu estou contando esse texto bíblico aqui para vocês, nós precisamos ainda tomar alguns remédios amargos para a gente poder desfrutar desse oásis. Mas olha, a reforma tributária não será será o oásis, né? Porque... Mas a previdenciária... A previdenciária é amarga, assim. Você vai ter que discutir amplamente, né? Eu quero fazer um adendo à tributária, que
não comentei até agora, que alguns itens eu vou zerar o imposto. Uau, isso é bom. Comida, remédio, né? Primeira Será necessidade. zero. Máquinas, equipamentos, tudo. E quem paga? Realoca. Ok. Realoca naqueles que ganham mais e naqueles itens da economia que são consumidos por pessoas que ganham mais. Quer dizer, a pessoa que ganha 2 salários mínimos, o ganho dela não é real. A pessoa que ganha 2 salários mínimos, eu falei que tem 53,9 de carga de imposto. De tributação. Põe lá, para arredondar R$1.000, 539 são impostos. Essa pessoa vai na loja comprar um fogão, a prestação, paga 400% de juros. A estrutura brasileira mata o consumidor, mata a empresa. Entendeu? Então, ao tirar essa pessoa de R$2.000, ela gaste 1.200 em comida e remédio, ela tem 33%, 34% de impostos ali nos dois itens. E ao zerar, hipoteticamente, Ela vai gastar em outras coisas. vai ter R$400 de ganho, hipotético. E seja 300. Ok. Né? Esse Todo 300, ganho é bem-vindo. ele vai retroalimentar a economia, vai comprar iogurte, bolacha, vai comprar uma roupa para o filho, uma sandalinha. Né? E quando você compra dentro do métier da cidade, esse dinheiro fica Por rodando que 7 o vezes. telefone no Brasil, o iPhone, qualquer coisa, custa muito mais caro que nos Estados Unidos? Tributação. Na arrecadação americana, dos 100% da arrecadação americana, só 18% dela vem do consumo. E no Brasil, 54%. Quer dizer, está invertida a pirâmide. 3 vezes mais. Então, por que lá? Porque lá tem mais cobrança de imposto de renda e propriedade. Ok. Aqui a cobrança do imposto de renda e propriedade dá 25% da receita total. Lá dá 50 e poucos por cento. Perfeito. É mais do que o dobro. Sim. Então, essa é. Mas eu falo assim, mas o que é? Imposto tem que ser pago. Há um ditado americano, não sei se for do Grossman, que ninguém escapa da morte dos impostos. Exatamente. Porque lá vai preso, né? Sim. Aqui não. Então, eles decidiram, e por isso que é a maior economia do mundo, e a crise, quando chega, ela sai rápida, e aqui quando vem a crise... Lá tem força de consumo. Força de consumo. Exatamente. O consumidor, porque eles cobram mais daqueles que ganham mais, e menos daquele que ganha menos. E quem faz girar essa economia É o consumidor, né? Que é o cidadão, né? Que é o eleitor. Né? Então, por isso que os Estados Unidos ele tem uma sabedoria até um pouco melhor que a média dos países europeus. Sim. Então, do ponto de vista tributário, ele é um pouco mais justo até. Perfeito. Quando a gente xinga, todo mundo xinga os Estados Unidos, eu não. Mas todo mundo quer ir lá, É um né? belo exemplo. Todo mundo quer abraçar o Mickey, né? Mas eu gostaria que o modelo do Brasil um dia fosse o canadense. É? É muito mais fraterno, Sim. muito mais solidário. Sistema de saúde é público, único, igual a Inglaterra, a França, a Alemanha, todo sistema público único. Educação de altíssimo nível. Família Rispoli, talvez o senhor conheça. O Alex Rispoli mudou agora para o Canadá, 1 ano, 2 anos. E ele chegou lá e falou, Douglas, mudou, como diz o outro, de mala e cuia. Sim. Só não levou o cachorrinho. Isso aqui é outra coisa. O que o Estado arrecada a mais, ele devolve. É muito maior, né? A tributação é maior, a organização é impecável, lá é parlamentarismo, né? Porque ainda eles têm obediência à rainha da Inglaterra. Perfeito. Então, eles têm um governador geral lá, né? Da Inglaterra. Ele está em Calgary, sabe? E eu tenho um sobrinho lá nos Estados Unidos, lá no Canadá. Ele foi para estudar, casou lá agora recentemente com a menina que foi daqui também, a Ana, o Thiago, que ele é especialista em design de games. Olha, legal. É super avançado. Avançado tecnológico. Para liberar o senhor e agradecer em antecipado a sua disponibilidade, o senhor acabou de falar aí da questão política. Eu teria tantas perguntas para fazer para o senhor. Estado pesado, sistema de tributação, sistema de conversa financeira entre o que o município arrecada, o que manda para a União, o que volta. Isso. O assunto é bastante extenso. Mas eu quero aqui deixar o Bom Dia Comunidade à sua disposição para que o senhor fale sobre o voto que o senhor deu agora sobre a questão do Temer. Acho importante. Não, tranquilo. Nós entendemos, né, o voto que o processo não exaure, né? Ele vai ficar ativo a partir de 2019. Então, o presidente não vai estar isento de ser processado no futuro.
Analisamos todos os nossos companheiros, prefeitos, vereadores, empresários, familiares, amigos. Olha, não dá para trocar de governo agora. A economia vai sucumbir. Imagine, entra o Rodrigo Maia alguns meses, aí vai lá, processa, volta, o PT e o PCdoB, eles querem eleição direta. Por quê? Se tiver eleição direta agora, eles ressuscitam o Lula e vão usar a campanha para atacar o Moro. Mas mesmo assim, para acabar com a Lava Jato. Não tem previsão na Constituição. Então, analisamos e ponderamos tudo. Ele está fazendo as reformas. Meus eleitores, as pessoas que me acompanham, alguns poucos não gostaram, mas 95% disseram que eu dei um voto correto. Quer dizer, eu não sou demagogo, não sou populista, tanto que eu combato o populismo e a demagogia há anos e a corrupção. Por isso, que se eu estivesse pensando na eleição do ano que vem, eu daria o voto contra o presidente. Perfeito. Mas não fiz isso. Okay. Achei que foi ponderado e estou colhendo assim bons, né, comentários, apoios. Claro, tem pessoas que não entendem que o que está em jogo ali é a tomada do poder. Né? Aqueles que ficaram 13 anos e 4 meses no poder querem de volta. Sim. E querem destruir quem está no poder. É engraçado que, não sei se você sabe, o PT não votou a Constituição. Foi contra a Constituição. E mais uma vez, continua querendo ir. Votou contra a lei de responsabilidade fiscal. Na verdade, é um lobo transvestido de cordeiro, muitas vezes. Né? Veja, o importante é não deixar o país entrar no caos da Venezuela. Você vê o que está acontecendo lá agora. Eles vão o Brasil não vai fazer nada? Hoje, agora, nesse momento em São Paulo, os ministros, o chefe, a chancelaria do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai estão tirando a Venezuela do Mercosul. Eu acho que tem que tirar o Maduro da Venezuela. Sabe por quê? Mas aí é uma intervenção, não podemos uma leitura simples. O Brasil, a relevância da América do Sul do Brasil. A relevância. Eu acho que às vezes o Brasil deixa de ser protagonista nas coisas. O medo que eu tenho de acontecer na Venezuela é que acontece no Oriente Médio. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma. Guerrilhas, etc. Olha, Deus me livre que eu não quero imaginar isso. Né? Ok. Eu quero agradecer muito o Luiz Carlos Rauli, muito simpático, me recebeu aqui no escritório dele, na Avenida Higienópolis. Eu sei que se alguém quiser falar com o senhor... Não, aqui há 25 anos estou aqui. Pode entrar, bater papo. Tranquilo, eu tenho o telefone, todo mundo sabe. Que está na lista, nunca omitimos. Viu? Pode procurar nas páginas amarelas, acho que nem existe mais. Gente, obrigado, uma entrevista fantástica, Luiz Carlos Rauli. Se você tiver qualquer dúvida sobre as coisas do Brasil, pode conversar com ele, que ele é de fácil acesso. Tá bom? Falou. Grande abraço. Prazer. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Que Deus abençoe. Amém.